Graça e paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui, né? Muito agradeço o convite, né? Desde já. E é uma satisfação estar nesse encontro. E eu fiquei muito feliz também com o tema que me passaram, né? O tema que me foi dado. Coloca aí o slide, por favor. Eu preparei alguns slides, porque eu acho que seria interessante a gente ter algumas imagens, né? O tema foi Transformadas pelo Padrão de Deus, feminismo versus cosmovisão bíblica, né? A cosmovisão feminista versus a cosmovisão bíblica. Eu fiquei muito feliz com o tema porque, durante muito tempo, eu senti resistência das igrejas em tratar sobre isso, né? Algumas vezes eu até pontuei, às vezes até falei, e eu sentia muita resistência em tocar no tema do feminismo, né? Certa vez eu falei sobre isso num grupo de jovens e uma menina falou comigo no final. Ela disse: mas você fala como se o feminismo fosse um monstro. Não é bem isso. E isso me choca um pouco, porque mesmo no meio cristão a gente tem pessoas que abraçam essa cosmovisão, né? Então, é algo muito extenso, é um assunto muito profundo, né? Quando Luciana falou comigo, eu pensei: meu Deus, abordar a cosmovisão feminista e a cosmovisão bíblica em mais ou menos uma hora. Eu me senti meio Tom Cruise numa missão impossível, né? Eu já vou dizendo que eu não vou conseguir, né? Já sei que eu não vou conseguir. Então, a gente vai pontuar algumas coisas, a gente vai abordar alguns tópicos, mas muita coisa vocês terão que aprofundar em casa, certo? Senão a gente teria que ter uma semana de estudos só para abordar ponto por ponto e refutá-los biblicamente, né? Então, vou deixar aí só a provocação para que vocês pesquisem, para que vocês estudem, né? E aí possam se aprofundar no tema. Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho do que é feminismo, o protofeminismo, que foi uma fase anterior. As 3 fases do feminismo, elas se dividem em 3 fases, que a gente chama de onda, né? As 3 ondas, primeira, segunda e terceira onda. E, no fim, a gente vai falar do legado do feminismo hoje, né? O que é que restou para a gente disso tudo. Então, vamos começar com um texto lá de 2 Coríntios, né? Está aí, mas eu gosto de abrir a Bíblia, porque tem mais graça no papel, né? Tem mais graça quando a gente lê a Bíblia mesmo. Mas está aí, para quem não trouxe a Bíblia, esqueceu. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Segunda Coríntios 11, versículos 14 e 15, que diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem de ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, eu já começo dizendo, pessoal, que o feminismo ele vai se apresentar para nós como a coisa mais linda do mundo. Vai se apresentar para nós como algo bom, algo positivo, algo que traz direitos, igualdade, liberdade, só palavra bonita. Mas a gente não pode esquecer que o próprio diabo, ele não vem de rabo e chifre, né, como se imagina, ele vem travestido de anjo de luz, né? Então, a palavra vai ser muito bonita, né? Não é à toa que Apocalipse diz que ele é o sedutor das nações. E quem seduz chega falando bonito, chega falando manso, né? Aquela palavra que conquista. Então, o feminismo ele vem dessa forma, ele vem com uma palavra muito bonita, né? Com um monte de expressões que conquista, expressões que parecem muito com o cristianismo, né? Quando a gente fala de amor, de justiça, de igualdade, são palavras tão familiares para a gente, mas eu já vou adiantando, né? Já vou dando spoiler no final, que nada mais é do que o próprio diabo vestido de anjo de luz. Então, não se engane com as palavras bonitas. Então, eu começo questionando o que é o feminismo. Por que a gente precisa definir? Porque as coisas são o que são, certo? É meio óbvio, né? As coisas são o que são. Mas por quê? Porque parece que cada pessoa criou seu próprio feminismo. Então, assim, não, eu sou feminista, mas não daquele jeito, né? Eu concordo com algumas coisas, mas não é assim. Não existe isso. As coisas são o que são, né? Imagine, vou trazer aqui para a nossa linguagem cristã, né? Alguém não pode chegar e dizer: eu sou calvinista,
mas eu não acredito na predestinação. Você não é calvinista. Alguém não pode chegar e dizer, eu sou pentecostal, mas eu não aceito o dom de línguas. Então, você não é pentecostal. Qualquer coisa que se passar na sua cabeça, mas não é pentecostal. Por quê? Porque o calvinismo, assim como o pentecostalismo, é um conjunto de doutrinas que tem início, meio e fim. Se você se enquadra naquelas prerrogativas, então você pode se afirmar calvinista. Se você se enquadra naquelas definições, você pode se definir pentecostal, né? O que não pode acontecer é cada um criar o seu calvinismo, cada um criar o seu pentecostalismo, né? Então, o feminismo é uma estrutura. O feminismo tem ideias, tem um corpo doutrinário, digamos assim, né? Tem um corpo doutrinário. Para ser feminista, tem que se enquadrar naquele corpo doutrinário. E não adianta dizer, eu sou feminista, mas eu não sou a favor do aborto. Porque o aborto é uma pauta feminista. Né? Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Já adiantando algumas questões. Né? Cenográfico não, né? Água, não. Tem uma taça tão bonita, faz pena de usar. Então, vamos à definição. O feminismo é um movimento social e político que luta pela igualdade social e de direitos para as mulheres e busca combater o modelo social baseado no patriarcado e os abusos e a violência contra as mulheres. Essa é a definição de um site não cristão, um site de educação, que vai trazer essa definição. Nada demais. Para mim está ótimo, né? É um movimento social e político que luta igualdade social e de direito para as mulheres. Quem é contra isso? Quem é que vai dizer, eu sou contra? Mulher não é para ter direitos iguais. Ninguém, todo mundo concorda. Tá tudo bem. Busca combater o modelo baseado no patriarcado de abuso e violência contra as mulheres. Quem é a favor de violência contra as mulheres? Eu não conheço ninguém que, pelo menos abertamente, né, não sei, no foro íntimo, mas ninguém que abertamente defenda a violência contra as mulheres. Então, parece ótimo. Eu não sei por que tanta implicância com isso, né? Vamos ver onde é que está a implicância. Está em que por trás dessa linda pele de ovelhas se esconde um lobo, né? Essa é a capa feminista. Vamos ver o que realmente está por trás desse movimento. Para a gente conhecer o movimento feminista, a gente vai pegar a fala das principais autoras do movimento. Ora, se alguém se diz calvinista, tem que, pelo menos, conhecer as premissas de Calvino. No mínimo, né? Aí pode ler outros autores. Vai ter Gruden, vai ter Spurgeon. Tem um monte de autores, todos baseados, né, concordando com as premissas de, por exemplo, João Calvino e outros reformadores da mesma linha. Da mesma forma, quem segue outra corrente teológica de perfil pentecostal vai concordar com os autores do pentecostalismo, né? John Wesley, Armínio e outros tantos. Mas a gente precisa conhecer o que é que os autores do movimento feminista falam para a gente dizer se concorda ou não com eles, certo? Então, a gente vai trazer aí alguns desses nomes que são os principais autoras feministas, né? A gente vai destacar aqui bastante a Simone de Beauvoir, né? Beth Friedan e Kate Millett, que foram as mais recentes e que trouxeram muito impacto para a geração moderna. Então, vamos conhecer um pouco a história do movimento feminista. O movimento feminista ele é recente, certo? Ele é relativamente recente. É lá do 1910, 1920, mais ou menos. Mas o pensamento feminista ele se inicia muito antes do movimento feminista propriamente. Antes de haver uma militância, de haver um grupo organizado, antes de existir esse nome feminista, que nem existia nessa época, a gente tem o que vai chamar de protofeminismo, né? Proto é que vem antes. Então, antes de existir como um movimento organizado, já havia um pensamento filosófico que deu origem ao movimento organizado chamado feminista, certo? Ele tem início no século XVIII
e é fortemente influenciado pelo iluminismo, né? Então, eu realmente tive gripado esses dias, a garganta ainda está muito seca. Então, se eu não estiver hidratando, daqui a pouco eu caio numa crise de tosse e não faço mais outra coisa na vida, a não ser tossir. Então, ele foi fortemente influenciado pelo iluminismo, né, que foi toda uma corrente de pensamento, todo um movimento filosófico que se iniciou lá no século XVII. Então, os primeiros manifestos pelos direitos das mulheres surgiram em 1792, com os escritos de Mary Wollstonecraft, é um nome bem difícil de falar, às vezes quando eu erro, na obra Reivindicações dos Direitos das Mulheres. Então, ela publicou esse livro, que ele é um marco do protofeminismo, já 1759. Então, as bases filosóficas são bem antigas, né? Antes mesmo de iniciar o movimento. O que era que ela queria nessa época? Ela discursava pelo direito à propriedade, à herança e à educação igualitária. Nessa época, as mulheres não podiam ter propriedade, elas não podiam ter posses, ter uma casa, uma fazenda, não podia. Então, se, por exemplo, houvesse uma família só de mulheres, quem assistiu, está me fugindo o nome, aquele filme com o senhor Darcy, Orgulho e Preconceito, né? Quem assistiu Orgulho e Preconceito vai lembrar que era uma família com 5 mulheres, né? E elas não podiam herdar a propriedade do pai. Então, quando o pai morresse, aquela casa ia para um primo distante que elas nem conheciam, né? Então, não tinha direito à propriedade. E, consequentemente, também não à herança. Isso foi um dos motivadores dos pensamentos da época. Dentro disso, entrou também os pedidos, né, as reivindicações por educação escolar igualitária. Novamente, tudo tranquilo. Sei qual o problema, né? Vamos ver se é um problema aí. Mary, ela acreditava que a vida doméstica limitava a vida da mulher e tornava a sua vida insípida, a sua vida insossa, sem graça, sem motivação, que a mulher que vivia para cuidar da casa era uma pessoa triste e frustrada porque aquilo não era vida para ninguém. Está começando a soar familiar, né? Ou seja, a gente já ouviu isso em algum momento da nossa vida. Mary Wollstonecraft, ela foi mãe da autora Mary Shelley. Não sei se vocês devem conhecer a autora de Frankenstein, Victor, né? A mãe dela, né? Tem muita influência também nas obras de Mary Shelley. Mary acreditava que as mães elas eram incapazes de dar boa educação às suas filhas por causa da limitação intelectual da época, perpetuando o ciclo. Então, as mães viviam naquela vida doméstica, frustrante, insossa, de cuidar da casa, fazer comida e passar pano todo dia. Isso limitava a intelectualidade das mulheres. Se elas educassem suas filhas, as filhas iam se tornar do mesmo jeito, ia perpetuar o ciclo. Então, ela acreditava que, principalmente as meninas, deveriam ser tiradas do lar, deveriam ir para a escola para quebrar esse ciclo, senão elas iam aprender com a mãe e continuar fazendo a mesma coisa. Como iluminista confessa, né, ela acreditava o quê? Que a salvação da humanidade era a educação. Lembra que está bem próximo do iluminismo. O iluminismo foi um movimento que reforçava qual pensamento? A ciência é a base de tudo. Então, qualquer conhecimento não científico deve ser rejeitado. Então, ela acreditava que a liberdade das mulheres só viria por meio do conhecimento científico, né? Por isso, ela defendia a escolarização universal como ferramenta de reengenharia social. O ciclo contínuo de mulheres, de dependência e aquilo tudo só iria se quebrar quando as meninas deixassem de ser educadas por suas mães e passassem a ser educadas pela escola estatal. Veja o que ela diz. A conversa das mulheres francesas é frequentemente superficial, mas afirmo que não é nem a metade tão insípida quanto a das mulheres inglesas, cujo tempo é gasto fazendo gorros, chapéus e todo tipo de complementos, para não mencionar compras, liquidações, etc. E as mulheres decentes e prudentes é a que se tornam mais degradadas por tais práticas, pois seu motivo é apenas vaidade. Veja o que ela entendia das mulheres, né? Fúteis, vaidosas, sem graça, uma vida rotineira, uma vida chata. A luta de Mary pela educação igualitária, ela tinha 3 premissas fundamentais. Então, a primeira grande pauta do protofeminismo, né, anterior ao feminismo, era pela educação.
Ela queria que as mulheres fossem para a escola. Naquele tempo não ia, só os meninos estudavam. As meninas ficavam em casa e aprendiam com as mães. Então, ela era contra isso. Se baseando em quê? Na distinção entre gêneros como fruto da educação diferenciada, na idolatria pelo progresso advindo da ciência e o desprezo pelas características tipicamente femininas. Então, vamos ver cada um desses tópicos e ver o que realmente motivava Mary em querer instigar as meninas a irem para a escola, né? Por que ela tinha tanta fissura por isso? Que só ia quebrar o ciclo de dominação se as mulheres estudassem. Então, com relação à distinção entre os gêneros como fruto da educação diferenciada, ela dizia, por que as mulheres têm gosto por coisas sem graça, como moda, roupa, cabelo e essas coisas? Por que as mulheres gostam disso? Porque aprendem isso em casa. Se elas fossem para a escola, elas seriam igual aos homens. Elas teriam aptidão para as físicas, para as matemáticas, para tudo. Ela teria aptidão para tudo. Porque o que diferencia o homem da mulher na cabeça de Mary era a educação diferenciada. As mulheres eram educadas para serem mulheres e os homens para serem homens. Se eles recebessem a mesma educação, não haveria diferença entre homens e mulheres. Isso parece muito semelhante ao que a gente está vendo hoje, como ideologia de gênero, que diz que o que diferencia a mulher do homem é apenas a formação cultural. A mulher é criada para ser mulher, o homem é criado para ser homem. Mas, se não fosse isso, eles seriam absolutamente iguais. E isso é mentira. Isso não existe, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher. E, assim, não precisa de aprofundamento científico ou teológico para saber que o homem é diferente da mulher. Fisicamente, emocionalmente, em todos os aspectos, né? Há uma diferença clara entre o homem e a mulher. Mas Mary, lá no século XVIII, já acreditava que essas diferenças não existiam. Então, você vê que o que hoje a gente chama de ideologia de gênero começou muito lá atrás, né? Então, é a premissa fundamental do feminismo que não há diferenças entre homens e mulheres, nem biológica, nem psicologicamente, né? E isso acaba sendo a base, né, do que a gente tem aí como ideologia de gênero. A idolatria pelo progresso da ciência. Então, aquela ideia de que a pessoa só é feliz e realizada se ela tiver a formação acadêmica científica. Isso é muito forte hoje em dia. É tão forte que a gente nem percebe. Que a gente só acha que a pessoa venceu na vida se ela se formou. É ou não é? Até hoje. Fulano não teve futuro, não. Por quê? Porque não se formou. Porque na cabeça, a gente criou isso, de que o progresso, a felicidade, ela vem com o estudo científico formal. Porque a pessoa pode estudar em casa, né? Pode estudar em casa, mas esse não serve. O estudo de casa não serve. Tem que ser o estudo formal acadêmico, da escola, da universidade. Então, Mary, ela tinha essa visão, né? O feminismo, ela, como é uma consequência do iluminismo, ela acredita que a ciência e a razão são a única fonte de sucesso na vida, né? Então, tem essa ideia. Para Mary, o conhecimento e virtude só podem ser aprimorados pela racionalidade e deixa de lado a família e a religião. E eu vou mostrar como isso é presente na nossa vida. Muitas mães cristãs estão mais preocupadas que suas filhas estudem, tirem boas notas e se formem do que sejam boas esposas, boas mães e boas donas de casa no futuro. E eu ouvi de mães cristãs o seguinte: minha filha, estude para não depender de homem. Quando ela deveria ter dito: minha filha, estude, dê o seu melhor, seja uma boa mãe, uma boa esposa para a glória de Deus. Olha como isso está enraizado na nossa mente. O mesmo pensamento que Mary tinha. E clássico, desprezo pelas características femininas, né? É muito latente, né? Então, o que acontece? Mary, ela desprezava os hábitos femininos. Então, você vê como ela fala com desprezo da mulher que faz um gorro, né? Da mulher que faz um crochê, um tricô, como ela fala isso com desprezo, né? Então, há coisas que são tipicamente femininas. O cuidado, a delicadeza, a vaidade,
a vontade de se cuidar, né? Claro que se isso for levado ao extremo, pode se tornar um pecado, um vício, alguma coisa assim. Mas dentro da moderação cristã, isso é virtuoso. A mulher que tem cuidado na sua asepsia, na sua beleza, na sua vaidade, e arruma o cabelo e se ajeita, e é prendada, e sabe fazer uma arte, alguma coisa assim, isso é belo. Mas as feministas têm desprezo pela feminilidade. As feministas, se a gente observar, têm verdadeiro ódio pelas mulheres. Então, a feminista Simone de Beauvoir, ela acreditava que a mulher estava presa ao corpo. Ela tinha tanto ódio do corpo feminino, que ela dizia que o corpo feminino trabalha conjuntamente com os homens pela opressão da mulher. Olha só, o corpo feminino oprime a mulher. É o pensamento da Simone de Beauvoir. Através da menstruação, da gravidez e da menopausa. A gente sabe que tem as limitações físicas, as oscilações hormonais, aquela coisa toda, né? Mas, como Deus nos criou, e viver para a glória dele. Mas ela entendia isso como uma limitação, uma prisão. Então, sempre houve o ódio pelo corpo feminino. Não é à toa que os movimentos feministas tentam denegrir o corpo feminino, né? Masculinizar o corpo feminino, né? Achincalhar com os aspectos da feminilidade. Aí nós entramos na primeira onda, né? Eu tenho que correr agora. A primeira onda do movimento feminista é quando eles começam a se identificar como um movimento organizado, né? Pessoas que se identificam como feminista. Tem início aí entre o século XIX e o século XX, vai até o ano de 1960. Que era que lutava a primeira onda do movimento feminista, ainda pela educação igualitária, o sufrágio feminino e a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. O que é o sufrágio? O sufrágio é o direito ao voto, né? Então, pelo direito ao voto. O que a gente precisa ver sobre isso? Uma verdade por trás disso, né? O voto era um direito que estava atrelado às guerras. Então, o homem arriscava sua vida no campo de batalha para proteger a nação, proteger a comunidade. Com isso, ele ganhava o direito de opinar sobre o destino da comunidade. Então, era um direito atrelado à guerra, né? Ele lutava, ele tinha o direito à vida política. A maioria das mulheres nessa época não queriam o direito ao voto. Houve uma conferência que reuniu centenas de assinaturas, muitas pessoas participaram para promover um documento pelo direito das mulheres. Várias pautas foram levantadas e, por unanimidade, as mulheres rejeitaram a pauta do voto. Elas não queriam o direito ao voto. Por quê? Porque elas entendiam que era um direito atrelado a um dever. E elas tinham medo de, com isso, serem obrigadas a irem à guerra, né? Então, isso foi tão forte que surgiu até um partido político na Inglaterra chamado antissufragista, né? De mulheres se opondo ao voto. O que a gente aprende com isso, né? Que quando as feministas empurraram a pauta do sufrágio contra a vontade das mulheres daquela época, não estou dizendo que eu sou contra o voto hoje, mas contra a vontade das mulheres naquela época, mostra que as feministas não estavam interessadas em defender o direito das mulheres, mas em impor as suas próprias colocações. Elas não queriam e não ouviram a voz das mulheres, né? Então, estava interessada nos seus próprios interesses e não nas mulheres. Quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, mas não a obrigação de se alistarem no exército, elas não ganham um direito, elas ganham um privilégio. E esse sempre foi o ideal feminista, não direitos, mas privilégios, né? Então, ganha-se algo, mas não se dá nada em troca. Não foi discutido o que havia em troca na época. A verdade sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A verdade é que muita gente diz assim: eu entendo que o feminismo tem muita coisa errada, mas se eu posso trabalhar hoje é graças a elas. Mentira. Mentira. As mulheres sempre trabalharam fora, sempre. Desde as civilizações mais antigas, você pegar a civilização egípcia, fenícia, quem eram as babás? Quem eram as damas de companhia? As faxineiras, as enfermeiras, sempre foram mulheres. As mulheres sempre trabalharam fora.
não é uma conquista do movimento feminista, mas sempre foram trabalhos atrelados a características tipicamente femininas. Professora, enfermeira. Por quê? Porque é cuidado, é algo relacionado à maternidade. E as mulheres sempre exerceram essas funções. Então, a gente já viu, né? As mulheres sempre trabalharam fora, nas profissões tipicamente femininas. As mulheres não foram proibidas de trabalhar, elas não foram privadas do trabalho, elas foram poupadas. Porque os trabalhos da época eram trabalhos pesados. Não era escritório no ar-condicionado como tem hoje, né? Era nas minas de carvão, né? Debaixo do poço, pendurado lá em cima. Eram trabalhos perigosos, então as mulheres elas eram protegidas do trabalho pesado, né? Outra verdade, que as mulheres, quando entraram nos trabalhos tipicamente femininos, não foi por causa das feministas, foi por causa da guerra e da fome. Os homens foram para a guerra. Quem ia trabalhar para produzir os suprimentos? As mulheres, né? A Europa devastada, falta material, falta tudo. Quem vai pôr a mão na massa? As mulheres. Então, as feministas só se aproveitaram de um momento social para empurrar a sua reivindicação. Ainda sobre o mercado de trabalho. Para encorajar as mulheres a buscarem cada vez mais o trabalho fora de casa, o movimento feminista iniciou uma maciça campanha para menosprezar e diminuir o trabalho doméstico. Então, começou-se uma campanha pegando carona lá na Mary para dizer que ficar em casa é ruim, cuidar dos filhos é ruim. A fala de algumas feministas, né? Beth Friedan, ela vai dizer que o trabalho doméstico ajusta-se com perfeição à capacidade das mentes débeis das moças e surpreende o seu desenvolvimento no nível infantil, pouco menos que uma identidade pessoal, uma inevitável fraca consciência de quem é. Então, veja como ela menosprezava a mulher que fica em casa. Hoje, muita gente tem esse pensamento de olhar com desprezo a mulher que abre mão de uma carreira para cuidar do lar. Pode não falar, mas pensa, né? Está lá no íntimo do coração. Vou passar aqui rapidinho também. Beth Friedan também faz outra colocação, né? Que ela vai dizer que a vida doméstica destrói a identidade da pessoa, assim como os prisioneiros de guerra. Olha com que ela compara, né? Passar mais rápido. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. A dona de casa está subordinada, é secundária, é parasita. Olha o pensamento da feminista Simone de Beauvoir. Beth Friedan, ela vai dizer ainda que as mulheres não sabem, mas aquelas que escolhem ficar dentro de casa são parecidas com aquelas que caminham para a morte nos campos de concentração. Definitivamente, ela não queria ficar em casa. Definitivamente, né? O problema, gente, é que isso está enraizado. Muita gente pensa assim, que ficar em casa é o fim da vida. É assim, a sarjeta, né? É o campo de concentração. Aí a gente pensa que esse pensamento veio da gente. Veio não. Esse pensamento foi colocado nas nossas mentes por um movimento ideológico. Não nasce na nossa cabeça nele, foi botado na nossa cabeça. Aí, você tem que ser livre, quer queira, quer não, né? Uma máxima feminista é que o lugar da mulher é onde ela quiser, desde que ela não queira estar em casa. Ela pode tudo, ela só não pode ser mãe e dona de casa, né? Então, você veja aquela mesma história do sufragismo, né? As mulheres não queriam votar, elas impuseram o voto às mulheres. Da mesma forma, as mulheres não queriam trabalhar fora, elas foram empurradas pela guerra. Quando a guerra acabou, elas queriam voltar para casa. E o movimento feminista não deixou. Impôs esse pensamento de que cuidar da casa é o martírio, é um caminho para a morte. A propaganda feminista pela participação das mulheres no mercado foi tão forte que hoje a mulher que escolhe não trabalhar fora, ela é recriminada pelas outras mulheres. Não é mais um direito, é uma obrigação. Tem a obrigação de trabalhar fora.
ou você não teve sucesso na vida. Esse é um pensamento feminista imposto na nossa sociedade e em nós mesmos. Veja o que disse a Simone de Beauvoir. É para o seu bem-estar comum que a situação deve ser alterada, proibindo o casamento como carreira para as mulheres. As mulheres não devem ter essa escolha. Qual escolha? A de ficar em casa com os filhos. Não deve ser uma escolha. Precisamente porque, se existe uma escolha, muitas mulheres vão fazer isso. Proibir essa alternativa é uma maneira de forçar as mulheres nessa direção. Então, ela falava abertamente que, se deixar escolher, as mulheres vão querer ficar em casa. Isso não devia ser uma escolha. Então, hoje, não é uma lei que proíba as pessoas de ficar em casa, mas existe um empurrão social, né? Nós somos empurradas à vida profissional de forma não suave, né? De forma muito impositiva. Tem que trabalhar fora ou você não vai ter sucesso na sua vida. Né? Isso é decorrência do pensamento feminista. Acontece que trabalhar fora de casa traz consequências. Né? Quebra-se o frágil equilíbrio social e familiar e traz consequências. Ao sair de casa para assumir os postos de trabalho tipicamente masculinos, priorizando a carreira ao invés da vida doméstica, veja bem, eu não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar fora, seria hipocrisia minha porque eu trabalho, mas isso não pode ser o quê? Prioridade. Quando o trabalho se torna prioridade, né? Ao invés da vida doméstica, as mulheres assumem um sério risco e traz consequências para si mesmos, para a família e para a sociedade. Então, passou a ser o seguinte: você trabalhar fora é a sua prioridade número 1, que sobrar é para casa. Olha os problemas. Trabalhar fora de casa não é um mar de rosas. A primeira questão é que a propaganda feminista, os filmes, as séries, mostram as mulheres executivas, em altos cargos, médicas, né? Juízas, a presidente, né? No filme da Barbie, a mulher presidente, tudo. Dei spoiler agora. Eu não assisti não, foi que me contaram. Mas na vida real, não é assim. Na vida real é a labuta, é o trabalho pesado, é a fadiga do dia a dia. Não há nada de glamuroso em trabalhar fora. Não há glamour nenhum nisso. E elas não contam. Elas não contam também que chegando em casa tem mais trabalho. A dupla jornada. Trabalha fora e em casa. Isso causa um cansaço, um estresse tão grande nas mulheres, né? E traz consequências para a gente, porque é trabalho dobrado, trabalha fora e chega em casa tem que fazer também. Aí, o cansaço e o pouco dinheiro, porque essa é interessante, a maioria das mulheres que trabalham fora precisa lidar com a dupla jornada de trabalho. Muitos gastam a maior parte do trabalho pagando uma diarista. Né? Olha a lógica da coisa, né? Gasta o trabalho para pagar uma diarista. O cansaço e o pouco dinheiro tornam a rotina exageradamente exaustiva. Mas a culpa recai sobre a família. Então, as mulheres cansadas e estressadas pela dupla jornada vão ficar estressadas porque o marido não ajuda, porque o filho dá trabalho, porque ninguém coopera comigo, e aí descarrega em todo mundo. Vira briga, vira confusão, vira estresse, aumenta o número de divórcios porque ela está sobrecarregada. Mas ela está sobrecarregada por uma escolha dela, entende? Mas a feminista vai dizer o quê? Que a sociedade não ajuda, que o marido não ajuda, que o filho não ajuda. Quando ela tinha uma função e achou pouco, arranjou mais uma. Então, agora são 2 funções para uma mulher só dar conta. As mulheres exaustas, né, tendem a crer que o problema é a família, não é o trabalho. Então, o marido que não ajuda, é o filho que não coopera, é que ninguém me entende, é que ninguém me dá valor. Isso sobrecarrega a família. Né? Então, joga para a família as suas frustrações. Estudos mostram que mulheres que trabalham são mais propensas a se divorciar e a trair. Né? Vários estudos mostram isso. Com a mulher no mercado de trabalho, reduziu os postos de trabalho. Então, já tinha pouco para os homens, agora tem menos ainda que tem que concorrer com as mulheres. Né? Então, aumentou a concorrência para os homens, aumentando o número de desemprego e a frustração dos homens por muitas vezes não conseguirem manter a família.
Então, é outro problema familiar, né? Os homens desempregados, os homens ganhando menos. Isso causa uma frustração enorme no homem, que por natureza quer ser o provedor, e quando não consegue, se frustra e joga a culpa na mulher e cria novamente aquele ciclo de confusão no lar, né? A renda familiar muitas vezes diminui ao invés de aumentar. Sabiam disso? Achei esse dado interessantíssimo. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu trabalho para ajudar nas contas. De fato, às vezes a situação financeira aperta e às vezes realmente precisa. Eu não nego que isso aconteça. Mas eu achei muito curioso esse estudo que mostra que, olha que interessante. Os estudos mostram o quê? Que quando os dois cônjuges têm carreira que lhes tomam muito tempo, o homem tem menos chance de sucesso. Porque ela está lá cobrando. Você tem que ajudar na casa. Você tem que cuidar do menino também. Se eu trabalho, você também tem que lavar a louça. Então, fica a cobrança sobre o homem. E ele tem menos chance de sucesso. Ele consegue se dedicar menos ao trabalho. Segundo a pesquisa, os homens casados com donas de casa obtêm mais sucesso no mundo dos negócios. E, consequentemente, trazem mais dinheiro para casa, melhoram a condição econômica da família. Interessante, né? Às vezes a gente não pensa muito nisso. Mas acaba que a mulher compete com o homem e a renda, no lugar de somar para crescerem, eles brigam e diminuem. Entende? Aquela coisa de parceria, de vamos crescer juntos, não. Porque eu não consigo crescer no trabalho porque você não me ajuda. Mas eu não cresço porque você... Aí vira confusão. Quando o casal deveria ser o quê? A engrenagem perfeita. A mulher idônea, auxiliadora, ajudando o homem, e o homem cresce, desenvolve. Isso traz o quê? Benefício para quem? Para a família. Traz mais renda para a família. Quando a mulher trabalha fora, os filhos se tornam um problema. Esse é o principal problema. As questões conjugais a gente consegue contornar. Uma refeição a menos, a casa bagunçada de vez em quando, dá para aguentar. O problema é os filhos. O que é que eu vou fazer com as crianças quando eu estiver fora? A principal dificuldade da mulher que se arrisca no trabalho é o que fazer com os filhos, né? As feministas propuseram ao longo dos anos muitas soluções, mas nenhuma delas é saudável para a mãe e muito menos para a criança. A primeira solução, a mais básica de todas, seria deixar a criança com família, né? Normalmente os avós, que são os parentes mais próximos, né? Eu vi um estudo muito interessante, vários estudos, que mostram o efeito disso na vida da própria criança, mas na vida dos avós, né? Vou trazer aqui, ó. Traz benefícios? Traz, porque rejuvenesce, alegra, traz... Quem é avó sabe, né? Minha mãe adora quando as meninas estão lá. Mas, quando as crianças ficam regularmente sobre os cuidados das avós, todo dia na casa da avó, para a mãe poder trabalhar, os estudos mostram que causa uma sobrecarga física, emocional e financeira para os idosos. Já está na fase que quer descansar. E todo dia tomar conta de uma criança sobrecarrega os avós. Além disso, Além disso, causa conflitos familiares por desacordo na educação. Isso não é um estudo cristão. Isso foi um estudo secular de uma universidade. Traz conflito familiar, porque a mãe diz, não é para dar doce, a avó dá doce, né? Não é para dormir de tarde, dorme a tarde todinha. E quando a avó não é crente, que eu já vi isso, uma pessoa uma vez me disse, eu deixo minhas filhas com a minha sogra, mas ela não é crente. E eu sei que está ensinando o que não deve. O que eu faço? Olha a situação, né? Então, há o conflito. Mais tarde, quando a criança cresce, começa a briga, né? Aí a mãe da criança diz, então ela não vai mais para a casa da avó. A avó sofre pela separação. A criança sofre com a separação. Eu só vejo isso dar errado, né? Não quer dizer que a criança não deva visitar os avós. Eu estou falando daquele convívio regular, onde a avó faz às vezes de mãe. A avó leva para o médico, a avó leva para a escola, a avó dá comida, a avó faz às vezes de mãe. É nesse sentido, tá? Então, isso causa uma sobrecarga nos avós, traz conflitos familiares e falta de disciplina para a criança. Todo mundo sabe menino criado por vó como é, né? Não vou dizer nada. A segunda solução que as feministas dão é a escolarização universal.
Daqui para frente a coisa vai ficando horrível, né? Com a vovó estava ótimo. Daqui para frente a coisa vai ficar feia. Desde Mary tem essa sanha pela educação. Então, jogar as crianças na escola acaba sendo a melhor solução, né? Então, qual é o problema disso? O problema é que Mary já dizia que a escola é um instrumento de engenharia social. Ou seja, é um instrumento para fazer a cabeça das pessoas. Então, veja a situação. Na escola ela aprende, em casa não tem educação, ela vai ficar com o quê? Com isso aqui. Com a manipulação. Gente, eu teria que ter uma semana para falar sobre o problema da escola. A escola é muito mais complicada do que a gente imagina. Mas só para a gente ter alguma noção, o que é que se ensina na escola? Feminismo. Ideologias 1000, né? 1000. Por que as feministas querem as crianças na escola? Para incutir feminismo dentro das escolas. Um deles, né? Há outras ideologias sendo incutidas, né? Então, veja aqui dentro da escola, né? A escola tal e tal contra o machismo, nenhum a menos, né? As alunas crentes que estão fazendo isso por vontade própria. Um mural da Kahlo, né? Aquela pintora ultrafeminista, Frida Kahlo, né? Ultrafeminista. Aí esse desenho está em todas as aulas de artes, né? Até na aula de artes tem feminismo. Aqui, ó, estudos, né? Centro de Estudos Frida Kahlo e tal. Então, a escola ensina isso. A gente joga a criança na escola e sai correndo, ela não vai sair de lá com uma educação cristã. Não espere isso. Né? Mais coisas aqui, simpósio internacional de feminismo e tal, por toda parte. Poderia trazer outras ideologias, mas há um perigo muito grande em confiar a educação dos nossos filhos 100% à escola. A escola não vai ensinar valores cristãos. Não é porque a professora é ruim e a escola é má, não. Isso está nos documentos oficiais do Ministério da Educação. Entre no site do Ministério da Educação, baixe os planos pedagógicos nacionais, todos estão recheados de pautas anticristãs, inclusive ensino de religiões africanas, inclusive ideologia de gênero, feminismo e tudo mais, certo? Então, há um risco muito grande nisso. Essa autora cristã, ela vai dizer, 30 anos depois, aqui está o que temos para mostrar sobre isso. Um aumento enorme nos problemas emocionais, até mesmo entre os mais pequenos. Uma pandemia de rebeldia estudantil, um aumento triplo de obesidade infantil, privação crônica do sono e, o mais importante, um colapso total de disciplina na criação dos filhos. Vejam estudos sobre o aumento do número de depressão e suicídio entre crianças. Ele está diretamente proporcional à saída das mães de dentro de casa. Diretamente proporcional. A curva que mostra número de mulheres que trabalham fora, com a mesma inclinação, aumento de depressão infantil. Está diretamente relacionado. Não há suporte emocional para a criança em desenvolvimento com a mãe fora de casa. A consequência disso para as crianças está sendo nefasta. Síndromes, TDAH, síndrome do pânico, depressão, ansiedade e tudo mais. Eu sou professora, eu vejo isso no dia a dia. Suicídio virou epidemia entre as crianças. Na mesma proporção que as mães saíram de suas casas. Essa é a consequência do movimento feminista. Fora isso, elas vão ainda mais longe. Diz, se filho é um problema, não tenha filhos. Então, as feministas fazem uma propaganda maciça contra a maternidade. Né? Veja que antigamente as mães tinham, em média, 5 filhos. Há 50 anos atrás. Baixou para 3, 2. A maioria hoje só tem 1. E se você conversar na rua, se entrevistar 10 pessoas, 5 vai dizer que não quer filho. Aí surgiu um negócio chamado mãe de pet. Aí você cria um gato, um cachorro substitui uma criança. Né? Biblicamente, não. A gente teria que ter outro dia para falar só sobre a questão dos animais. Né? Isso dá pano para manga. Mas só para a gente ter ideia, eu vou dar spoiler de novo do filme que me contaram. Uma das primeiras cenas do filme da Barbie, as crianças estão com aquelas bonequinhas, tipo meu bebê. Parece um bebezinho. Né? E quando a Barbie chega, elas começam a quebrar as bonecas no chão. Pá, pá,
Antigamente, a gente brincava de bonequinha, de bebezinho, aqueles meu bebezinho, sabe? Porque a gente brincava de ser mãe. A gente queria ser mãe. A gente imitava a mãe da gente. Enrolava num paninho, botava para dormir. As crianças não querem mais brincar com a bonequinha meu bebê. Não quer mais. Porque de pequena já não quer ser mãe. Onde será que elas aprenderam isso? Eu tenho uma dica. Na escola e na televisão. Se não tiver aprendido em casa com a própria mãe. Olha que interessante. E o filme começa justamente com as meninas quebrando as bonequinhas de bebê. Para não brincar de ser mãe. Isso está sendo enraizado nas cabeças. Não é de hoje, não. A geração de jovens hoje já não quer ser mãe. Isso é mais antigo. Mas se a pessoa, por acaso, tem o filho, e o filho é um problema, a gente resolve. É só tirar ele. É só não ter. Né? Então, o aborto sempre foi o método contraceptivo preferido das feministas. Desde Margaret Sanger, ela é da primeira onda, ela fundou a primeira clínica de aborto, que na época ela chamava controle de nascimento, é sempre uma expressão bonita, controle de nascimento. Mais tarde se tornou a Planned Parenthood, que é a maior entidade para o aborto do mundo. O movimento feminista e o aborto andam assim. Desde a primeira onda, 1879, já se falava de aborto. Essa sempre foi uma obsessão feminista pelo aborto. Por quê? Porque os filhos são um problema. Os filhos, na visão feminista, prendem as mulheres dentro de casa e a vida doméstica a gente já viu. Para elas é uma porcaria. Então, tem que acabar com o problema. E o problema é filho. Então, vamos abortá-los. Segundo o relatório mais recente da Planned Parenthood, a entidade realizou em 2020 354.871 abortos. Só nesta clínica. Só no ano de 2020. 354.871 abortos. Você sabia que o aborto foi a principal causa de mortes no mundo em 2022, pelo 4º ano consecutivo, desde o ano de 2018, 19, 20, 21, 22, né? Mais ou menos por aí. De acordo com os bancos de saúde, no total, 44 milhões de bebês foram mortos no ano passado. Durante a pandemia, alastrou-se os dados, né? Não sei quantos mil morreram de Covid, não sei quantos mil morreram de Covid. A maior causa de morte, mesmo durante a pandemia, não foi o Covid, foi o aborto. O aborto é, por 4 anos consecutivos, a maior causa de morte no mundo. Quem promove isso? Quem financia isso? Quem busca isso? As feministas. A luta feminista pelo aborto não tem limites. Você veja que mesmo depois que os métodos contraceptivos foram inventados, por volta de 1960, elas continuaram insistindo na pauta do aborto. Mesmo que a mulher não quisesse filhos, ela tinha como evitar todos os métodos contraceptivos do mundo, mas ainda assim elas continuam insistindo com o aborto. Apesar de que o aborto é permitido sim em situações extremas, que são elas quando há risco de vida para a mãe, por uma questão ética, é preciso escolher entre uma vida e outra, e pode ser escolhida a vida da mãe, se assim quiser, a lei permite, ou em caso em que a vida é absolutamente inviável, por exemplo, no caso de acefalia, quando não tem cérebro, a criança nasce sem cérebro. Então, nesses casos, o aborto já é legalizado, já é um direito. Então, por que elas continuam militando pelo aborto? Por que continuam as marchas? Por que continuam as reivindicações? Né? Então, mesmo que ele seja permitido em situações extremas, né, a marcha feminista é pela banalização do aborto, não é pela legalização do aborto. Porque em situações extremas já é legal. Não é pela legalização do aborto, é pela banalização em qualquer idade gestacional.
Isso foi aumentando ao longo do tempo. As primeiras militantes, lá na década de 60, dizia que era até 12 semanas. Não tem barriga, não dá para ver, é muito pequenininho, o embrião é desse tamanho, dá para tirar, 12 semanas. Os anos foram se passando, 16 semanas, 20 semanas, 25 semanas. Hoje se fala em aborto pós-natal. Depois de nascido. Aborto pós-natal. Isso é absurdo. Não há limites para o movimento feminista. O movimento feminista defende que a legalização do aborto é questão de saúde pública, mas omite o fato de que, ainda que realizado em clínicas médicas, o procedimento abortivo não diminui os riscos físicos e psicológicos para a mãe, além de ser um assassinato. A militante feminista que militou e batalhou pelo direito à legalização do aborto na Argentina, a militante argentina, e foi aprovado recentemente, foi legalizado o aborto na Argentina. Ela realizou um aborto legal numa clínica regularizada e morreu durante esse procedimento. Não existe aborto seguro. Mas, independente disso, é um risco psicológico, é um estigma psicológico. O número de suicídios entre mulheres que realizaram aborto é significativamente maior do que entre mulheres que não fizeram, e não deixa de ser um assassinato, ainda que o bebê esteja no ventre. É engraçado, porque são essas... Cadê meu laser? São essas que lutam por ovos de tartaruga, por filhote de borboleta, de não sei o quê. E defendem o assassinato de crianças. As mesmas, é o mesmo grupo. Só muda o cartaz. O cartaz é a mesma pessoa. Aí a gente chega na segunda onda do movimento feminista. Isso foi só a primeira. Só o começo. Já começou assim. A segunda onda vai de 1960 a 1990. Todos os direitos civis e políticos já haviam sido conquistados. Eu desafio qualquer feminista a dizer qual direito civil a mulher não tem hoje. A mulher tem todos os direitos conquistados, todos. De acordo com a Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, o princípio da isonomia. Não tem mais o que questionar. Mesmo assim, elas continuam militando, continuam lutando, Então, mesmo tendo conquistado, elas não se dão por satisfeitas, continuam suas marchas. Foram influenciadas pelo movimento hippie da década de 50 e 60 e dá início à segunda onda. Nessa época, a principal pauta não era mais trabalho, voto, porque tudo isso já tinha, mas foi a revolução sexual e, mais uma vez, a luta pela legalização do aborto. Foi a época do slogan sexo, drogas e rock and roll, Os loucos anos 60, movimento hippie, faça amor, não faça guerra, aquela coisa muito colorida, muitas drogas. Com o advento dos métodos contraceptivos, que ocorreu entre 1950 e 1960, o movimento feminista começou uma nova demanda, o desejo que as mulheres tinham de reproduzir os defeitos sexuais que sempre foram, no imaginário social, atribuídos aos homens: a promiscuidade, o desapego, a responsabilidade em relação aos filhos. Nós já somos iguais aos homens no mercado de trabalho, nós já trabalhamos. Já somos iguais aos homens na vida pública civil, votamos, podemos ser votadas, ótimo. E agora? Agora a gente quer o resto. A gente quer ser semelhante aos homens nos costumes. Nos bons costumes? Não, nos maus costumes. Não quiseram imitar, por exemplo, a fortaleza, a virtude, a segurança, a proteção, o cuidado, o zelo, não. Eles querem o quê? Promiscuidade, desapego e responsabilidade com os filhos. Os movimentos subversivos dos anos 60, incluindo o movimento feminista, provocaram a hipersexualização das gerações posteriores. Com áreas de ciência, transformaram o sexo na mola mestra da sociedade. E a mulher, pode-se dizer, não ganhou muito com isso. Gente, toda série, todo filme, toda novela enfatizam as relações sexuais. Sempre. Como se isso fosse o ápice da vida humana.
a coisa mais importante do mundo. Tem milhões de médicos, ou pseudomédicos, ou sei lá o quê, no Instagram, no YouTube, dizendo, os benefícios do sexo, se você não fizer, quais são os malefícios? Como se toda a saúde humana girasse em torno disso. É uma geração hipersexualizada. Uma propaganda de cotonete, de pasta de dente, de qualquer coisa, é sexualizada. Qualquer coisa. Uma foto, um outdoor, qualquer coisa, remete à sexualidade. O problema é que a mulher não ganhou muito com isso, né? As consequências da revolução sexual de Kate Millett e Beth Friedan foi a desvalorização da mulher. No fim das contas, foi isso. Porque antigamente a mulher ditava as regras do relacionamento. O homem fazia todo um cortejo, né? Parecia um pavão se inchando todinho. Era todo um cortejo para que a mulher dissesse sim. Para ter relações com uma mulher, ele tinha que casar, prover sustento, dar casa, comida e proteção para conseguir ter relações com uma mulher. E hoje? Vai num bar, paga uma cerveja, já está na cama com ela. E a pobre no outro dia fica doida que ele ligue de volta. E ele não liga. E ela finge que não está nem aí, mas está. E sofre, e chora, e se decepciona. Finge que é sexo casual, mas para a mulher nunca é. Sempre há um envolvimento emocional. E ela sofre, ela se desgasta nesses relacionamentos. Foi isso que as feministas conquistaram. O aumento da irresponsabilidade dos homens. Eu vou me comprometer para quê? Eu sair na rua, arranja qualquer uma. É fácil. Casamento? Para que isso? Né? Para que eu vou arranjar esse pepino na minha vida? Se pode ter a mulher que quiser, na hora que quiser. O maior número de mulheres solteiras e mães solteiras e todas as consequências que advêm disso. Né? Então, no fim, a mulher não ganhou com isso. Ela gritava por valorização, se desvalorizou mais ainda. Né? A gente vê no que se transformaram as mulheres. Né? A marcha feminista, né, que conquistou o mundo, todos os países fizeram essa marcha, foi chamada a Marcha das Vadias, onde elas se orgulhavam de serem vadias. Porque ser dona de casa é opressivo. Ser mãe é igual a ir para um campo de concentração. Mas ser vadia é um orgulho. É o orgulho de ser vadia. Olha que coisa triste, né? Olha como uma coisa leva a outra. Então, a desvalorização da mulher. Diante da promiscuidade que se iniciou com os anos hippie, que aumentou nesse período, né? Sempre houve promiscuidade, mas aumentou nesse período, a distinção entre os valores cristãos e os valores seculares se tornaram ainda mais evidentes. E o movimento feminista passou a se voltar com ainda mais ódio contra o cristianismo. O que acontece? Antigamente, como a vida comum era a dona de casa tradicional, o marido, a fidelidade, a vida conjugal, a família. Como isso era comum, mesmo que a pessoa não fosse crente, era isso, né? Era meio que fazia parte da vida. Com essa revolução sexual do movimento feminista, a distinção entre a família tradicional cristã e os valores do mundo ficaram muito mais evidentes. Então, a igreja e o cristianismo passaram a ser opressores, passaram a ser discurso de ódio, né? Passaram a ser os vilões da história, porque as feministas lutam pelo direito das mulheres e os cristãos querem oprimir as mulheres. O discurso passou a ser esse. Desde a primeira feminista, sempre houve repúdio ao cristianismo. Simone de Beauvoir dizia que se libertou das fábulas cristãs. Mas, a partir da segunda onda, isso se tornou muito mais evidente. Então, a gente tem expressões como, por exemplo, patriarcado. Na definição do feminismo que eu trouxe logo no início, dizia que queria libertar as mulheres da opressão patriarcal. Patriarcado é a comunidade em que o pai, o homem, exerce a autoridade central, como, por exemplo, os patriarcas que a gente conhece na Bíblia. Né? A estrutura cristã familiar ela é patriarcal. A Bíblia diz que Cristo está para o homem para a mulher para os filhos e assim vai. Então, dentro da casa, a autoridade é do pai. É uma estrutura patriarcal. Mas quando as feministas criam esse termo aqui para
ir de encontro a ele, entenda uma coisa, não é só sobre os pais que elas estão falando. Deus é pai. A gente diz, Pai nosso que estás no céu. A gente se refere a Deus como pai. E quando elas atacam o patriarcado, elas atacam a relação de autoridade de Deus para com a gente. Não é à toa que tantos filmes começam a fazer figura de Deus como sendo uma mulher, para destruir, para achincalhar a figura patriarcal de Deus. Então não é só contra os homens, é contra Deus que elas se voltam. Patriarcado, um violador em nosso caminho, né? Um fórum das igrejas batistas sobre isso. Igrejas têm entrado nessa. Não é que a igreja batista é uma vertente, né? Uma que se extraviou aí. Mas de todas as denominações tem uma que se extraviou também, né? Que abraça as causas feministas e tudo mais dentro da igreja. Aí, frases do tipo, minha fé não combina com machismo. A Bíblia é machista na visão feminista. Então, abaixo a Bíblia. Fora com esse livro opressor. Não queremos isso. Veja que por trás do movimento feminista a favor das mulheres, tem um movimento contra o cristianismo. Todos os movimentos progressistas são contra o cristianismo, em essencial. Né? Aqui a gente tem uma imagem, numa dessas passeatas, né? dessa linha, uma encenação de Maria abortando o menino Jesus. Né? É uma forma de blasfemar mesmo contra a nossa fé. Né? Mas circunstâncias, né? Aqui um cartaz, né? Falando de Cristo, não vim da sua costela, você que veio do meu útero, uma alusão à Bíblia, né? A formação do homem e da mulher, tirem os rosários dos meus ovários, né? Para não ser contra o aborto, né? Isso aqui foi um protesto feminista dentro de uma igreja católica, interromperam uma missa, entraram sem roupa dentro da missa, gritaram, fizeram baderna, né? Porque aqui está as taças, mas elas estão completamente sem roupa. Né? Profanando, blasfemando uma cerimônia religiosa. Isso é o feminismo. Não existe eu sou feminista, mas não concordo com isso. Como não existe eu sou calvinista e não creio na predestinação. Isso é o feminismo. Isso não é feminismo radical, isso é o feminismo como ele é. Simplesmente ele é isso. Da mesma forma, as manifestações e protestos feministas se tornaram cada vez mais esdrúxulos, com o objetivo de, ao mesmo tempo, sexualizar a pauta e colocar os valores cristãos e chocar os valores cristãos tradicionais. Então, clássico protesto sem roupa, né? Para chocar, para sexualizar. Essa moça aqui, ela está se pintando com a menstruação. É tosco. Elas são toscas. Demais, né? Aqui, quebrando símbolos religiosos, né? Defecando em praça pública. Veja que aquela mulher do lar, né? Bonita, vaidosa, bem cuidada, essa não presta para o feminismo. Bonita é isso aqui. Isso é que é bonito para a feminista. Em seus protestos, feministas tiram a roupa, urinam, defecam e se masturbam em público. Também depredam templos e símbolos religiosos. Agora me diga como é que uma mulher cristã pode se identificar com isso. Não combina com a gente. Definitivamente não combina com a gente. Não existe feminismo moderado. O feminismo é isso. Isso é o feminismo. Apesar do avanço nos métodos contraceptivos, elas continuaram lutando pelo aborto, né? E até hoje essa é a sua pauta mais forte. Como eu disse, a Argentina... O bichinho está funcionando. A Argentina legalizou o aborto, né? O Brasil também caminha para uma liberação cada vez maior. No discurso feminista, nada chama mais atenção do que a insistência em aniquilar o feminino. Essa é a terceira onda do movimento. O ódio feminista contra as mulheres fica mais evidente nesta terceira onda feminista, onde a pauta principal é a ideologia de gênero. A terceira onda ela vai começar em 1990 e está até hoje. Né? Estamos vivendo a terceira onda. Mas desde o início, desde Mary, no protofeminismo, eles têm repúdio às características femininas.
à beleza, ao corpo feminino. Elas desprezam o corpo feminino, né? Então, isso vai achincalhando com a mulher, desvalorizando a mulher, né? Através da revolução sexual, através dessas performances bizarras, desvalorizam a mulher, desprezam a mulher, né? Até que, finalmente, elas querem aniquilar a mulher. A mulher não existe mais. Só fazendo uma ressalva, gente. O diabo, ele só tem 2 objetivos nessa vida. Ele não consegue atacar a Deus. Ele é inimigo de Deus, mas ele não consegue atacar a Deus. Por quê? Óbvio, Deus é infinitamente superior. Então, ele vai agredir quem? O ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, e a igreja, que é o corpo de Cristo. O objetivo da feminista é acabar com a mulher. Por quê? Porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela traz a imagem de Deus. Essas imagens das mulheres fazendo necessidades em praça pública, andando sem roupa, toda desfigurada, né? Muito longe do que é o feminino. Isso é o diabo que quer desfigurar a imagem de Deus que há em nós. Quando nós somos mulheres femininas, nós exalamos a essência de Deus, mas aquilo ali destrói a imagem de Deus. Aí, para achando pouco, a terceira onda feminista vai dizer que mulher não existe. A mulher simplesmente não existe. Por quê? Porque é uma criação social. Desde Mary, o feminismo defende... Passei um pouquinho do horário, mas estou terminando. O feminismo defende que as diferenças entre homens e mulheres é uma questão de imposição social. Simone de Beauvoir já dizia que ninguém nasce homem ou mulher, a sociedade impõe isso, né? E, por fim, a feminista mais recente, ainda está viva, ela diz que, politicamente falando, não existe mulher, porque isso é uma construção social. Aí surge a ideologia de gênero, né? De Judith Butler, que diz o quê? Vocês já conhecem. Nasci mulher, mas me identifico como homem? Sou homem. Pronto. Todo mundo tem que aceitar que é homem. Então, não existe mais o nascer mulher e nascer homem. A pessoa é como se identifica. Aí, pronto, né? Aí, como se diz? Não há limites, né? A ideologia de gênero não apenas ignora as diferenças óbvias, mas subverte completamente a verdade. Eu vi uma entrevista muito interessante, onde uma pessoa se dizia transexual. Acho que era um homem que se dizia mulher. E alguém na mesa discordava disso. Não, é homem. Não, mas ela é mulher, ela se sente mulher. E o apresentador do programa disse, mas por que você se incomoda tanto com isso? Se ela diz que é mulher, ela é mulher e não é da sua conta. Por que você se incomoda com isso? Ele respondeu, porque não é verdade. A verdade é absoluta, a verdade existe. A relativização da verdade é o princípio da ideologia de gênero. Ele se identifica como mulher, mas ele não é. A verdade é que ele é homem. E a verdade é a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser defendida. Então, é essa desvalorização da verdade. Aí a gente tem o absurdo de que as mulheres, entre aspas, gigantes, lutaram pelo lugar das mulheres, e agora a gente vê um homem jogando contra uma mulher, ganhando, lutando contra uma mulher e ganhando, e as feministas aplaudindo, porque elas nunca lutaram pelas mulheres. Então, a gente tem aqui, não, um homem grávido, né? Não existe isso. Hoje em dia, a gente não pode mais se referir à mãe. Não é mais a mulher, a pessoa com útero, né? Porque eu não sei se é mulher, se é homem, é uma pessoa com útero. Não sabe mais o que é, né? Um pai foi preso no Canadá porque se recusou a chamar a filha pelo gênero que ela não se identificava. Estamos chegando longe demais com isso. Aí abriu-se a caixa de Pandora, né? Porque não é mais o homem que se identifica como mulher, a mulher que se identifica como homem. Tem gênero fluido, tem não binário, e lá vai, né? A lista é enorme. Mas aí começou. Gente que se identifica com cavalo, com cachorro, adulto que se identifica com criança. Tem uma comunidade inteira de pessoas que se identificam como crianças. Essa mulher, perfeitamente saudável, ela disse que estava no corpo errado. Ela se identificava como cega, mas ela não era. Ela queimou os olhos.
para se identificar como cega. Esse homem perfeitamente saudável anda numa cadeira de rodas, porque ele se identifica como um deficiente físico, né? Aí você tem transhumanos, transdeficientes, tudo agora. Abriu-se a caixa de Pandora. Não há limites mais, né? Não há limites. Vamos ao legado feminista, para a gente terminar. Ao longo dos anos, as únicas conquistas feministas foram a desvalorização da mulher, a banalização do divórcio e do aborto, a destruição da família tradicional, oposição ao cristianismo e a degradação da pessoa humana. Esse é o legado feminista. Se as mulheres hoje têm uma posição social melhor do que tinham no passado, não devem ao feminismo, devem ao cristianismo. Eu teria que ter outro dia só para mostrar como o cristianismo reforçou o papel da mulher na sociedade. Nossas conquistas se deveram ao cristianismo, nada ao feminismo. Aqui. Pronto. Mas essa é só a ponta do iceberg. Nós não falamos, a gente não mencionou porque não ia dar tempo. A subversão da masculinidade, homens afeminados, a promoção de uma política de ódio aos homens, o envolvimento com eugenia, que é a seleção artificial humana. Só para vocês terem ideia, na França, o número de crianças com síndrome de Down caiu 99%, graças ao aborto, porque crianças com síndrome de Down são abortadas. Isso em nome da saúde pública. Isso é eugenia. Envolvimento com militância pró-pedofilia. O feminismo tem um braço todo para defender a pedofilia, desde Simone de Beauvoir, que foi indiciada e presa por aliciamento de menores e que defendeu na justiça 2 pedófilos. Tem todo o envolvimento com a pedofilia e a perseguição aos cristãos. A gente só passou por cima de algumas questões, isso aqui a gente nem mencionou. Então, vamos à definição. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade social das mulheres? Não. Pela separação entre homens e mulheres. Busca combater um modelo social baseado no patriarcado? Não. Contra os valores cristãos. E os abusos e violências contra as mulheres? Não. Apenas para aquelas que estão ligadas ao movimento feminista. Porque quando a mulher é perseguida, quando a mulher é torturada, as feministas não falam nada. As mulheres são perseguidas e torturadas em vários países. E elas não abrem a boca para falar um pio sobre isso, porque elas só defendem as mulheres alinhadas com elas. Estamos constantemente sob a influência do pensamento feminista e, sem perceber, absorvemos seus valores. A gente fala, diz e acredita em muita coisa que o feminismo ensinou, mas a gente está aqui para ser o quê? Transformadas. Não se conformem com esse século, transformem pela renovação da sua mente. Não se deixe moldar pelo pensamento feminista. Ele vai ser ensinado na escola, na televisão, na mídia, na música e até dentro de igrejas. Mas a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. O versículo lá de Apocalipse, é o último texto, ele diz... Estou fazendo uma aplicação, tá? Não é sobre isso exatamente que o texto fala, mas super se encaixa com o que a gente diz. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito, imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do seu furor, da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, e essa é a voz de Deus para nós: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumulam até o céu. E Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Se refere à Babilônia no Apocalipse, mas bem poderia ter sido com o feminismo. Amém? Então, obrigadas, irmãs. Desculpem se eu fui muito rápido assim, mas tinha tanta coisa que eu queria falar, né? E tão pouco tempo. Mas minha recomendação é: leiam mais, estudem mais, pesquisem mais, que isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais por trás desse movimento nefasto. Deus abençoe.